inovação dos sextos, oitavos e nonos anos. E hoje eu quero contar para vocês um pouco sobre o trabalho realizado com os oitavos anos nas aulas de cultura de inovação durante a segunda etapa. Bom, para começar, os oitavos anos, eles sempre vão iniciar, né, cada etapa trabalhando com um tema que está presente no portal do Nave à Vela, né? O Nave à Vela, que é quem dá suporte para que as nossas aulas aconteçam. E o nosso tema desta etapa foi Compartilhável Mundo Novo. Nós começamos falando sobre a Eco 92, então os alunos pesquisaram o que foi a Eco 92, qual foi a importância deste encontro que aconteceu aqui no Brasil, qual foi a importância dele para fortalecer aí a ideia de preservação do meio ambiente. Depois, então, nós falamos sobre fabricação digital. O que é a fabricação digital? É um conceito novo, né? E como ele se relaciona com a consciência maker. E aí nós conhecemos uma empresa que se chama Opendesk, ela fica em Londres, e ela se diz uma empresa de móveis sustentáveis, porque ao invés de produzir um móvel e enviar para qualquer lugar do mundo, ela fornece um manual de instruções. Então, uma pessoa localizada em qualquer lugar do planeta consegue entrar na internet, baixar o manual de instruções e produzir o móvel desta empresa. E aí nós falamos então sobre consciência maker, né? O que é ser maker? Será que é só saber produzir tudo aquilo que é proposto? O que é ter consciência maker, então? É também pensar na matéria-prima que eu estou utilizando, no quanto essa matéria-prima vai demorar para se decompor no meio ambiente. E aí nós partimos então para falar dos equipamentos eletrônicos, que está tão presente na nossa vida, né, no dia a dia. Que matéria-prima que está ali? Então os alunos foram pesquisar, né, e esse trabalho inclusive virou a primeira APA deles. Né? Então eles pesquisaram a matéria-prima que está presente num determinado equipamento eletrônico e qual o impacto dessa matéria-prima no ambiente, tanto na extração dela como na devolução dela para o ambiente. Então, quando eu jogo um celular no lixo, a matéria-prima que tem ali, que o aluno escolheu, o que será que acontece com ela? Né? Ela causa algum impacto na natureza? Bom, depois desse trabalho, então, a gente partiu para a segunda APA que eles realizaram, que foi a ficha de ideação. A ficha de ideação, ela é sempre o pontapé inicial de um projeto. E aqui, neste caso, eles vão projetar, né? O projeto é o que a gente está realizando, inclusive agora, durante esta terceira etapa, que é um móvel, mas antes de chegar no móvel, eles tiveram que resolver um problema. Então, a ficha de ideação sempre vem com um questionamento. E o questionamento para eles era o seguinte: olha, uma pessoa ela vai mudar para um apartamento muito pequeno. E ela precisa pensar em um móvel que seja funcional. Esse móvel precisa ter dupla função. Então, a ficha de ideação, eles vão colocando as ideias deles no papel. E aí, depois, então, eles iniciaram o último projeto da etapa, que foi desenvolver, pensar no projeto desse móvel ainda. Então, pensando em como esse móvel deveria ser, por que eles escolheram esse móvel? Eles foram divididos em grupos, eles escolheram um móvel para pensar. Por que eles escolheram este móvel? Por que esse móvel vai ser bom para quem vive num apartamento muito pequeno? Este projeto, inclusive, ele continua, como eu disse agora, na terceira etapa, e ele vai ser utilizado na mostra do conhecimento, porque agora os alunos estão tirando as medidas do móvel e depois eles vão produzir esse móvel em miniatura. E eles vão apresentar na mostra do conhecimento, que acontece em outubro. Bom, quais foram os nossos critérios de avaliações? Então, a primeira APA, como eu disse, né? Ela foi a APA onde eles pesquisaram sobre a matéria-prima de um componente eletrônico, tá? E o impacto dela, né, no meio ambiente, eles apresentaram este trabalho em aula. E ela teve o valor de 0 a 3, tá? Com o peso 5. A nossa segunda APA foi a ficha de ideação, então também com o valor de 0 a 3 e peso 5. E a terceira APA foi a produção do móvel, né? Na verdade,
não a produção dele, mas a idealização do móvel com dupla função, tá? Ela também tem valor de 0 a 3 com peso 10. Nós não temos prova em cultura de inovação, né? Na reunião da primeira etapa nós já falamos sobre isso, então essas APAs, elas entram como avaliação para os alunos, além do fato de que eles são também avaliados aula a aula. Em cultura de inovação, a gente está avaliando também o desempenho deles na aula, o quanto eles estão se dedicando à aula, né? Então, tudo isso também, o envolvimento deles na aula também é avaliado. Além disso, eles têm avaliação qualitativa, que eles respondem, né? E essa nota vai para todas as matérias. Isso eles respondem sempre no final da etapa. Também tem o valor de 0 a 1 com peso 10. E eles tiveram a bonificação, que são tarefas que eles realizaram durante a etapa, que foram a pesquisa e a produção do manual de instrução, e essa bonificação ela é distribuída depois no momento do fechamento da nota. Bom, então aqui alguns dos trabalhos que os alunos realizaram durante a etapa, que eu quero mostrar para vocês. Então aqui o manual de instruções. Depois, então, o trabalho que eles apresentaram, então eles montaram uma apresentação para falar sobre a matéria-prima dos eletrônicos e os impactos dessas matérias-primas no ambiente. A ficha de ideação que eles preencheram, então, já pensando no que eles queriam construir como produto final, que móvel seria o produto final deles. Depois, eles preencheram essa ficha de ideação individualmente e depois eles foram divididos em grupos e aí cada um com a sua ficha contribuiu para construir, né, para idealizar o móvel do grupo. Então, em grupo, depois eles pensaram no móvel que eles gostariam de construir. Tá? Eles montaram um projeto, então, com o móvel que eles gostariam de construir. Bom, as nossas orientações aos alunos continuam sendo as mesmas orientações que a gente passou durante a primeira etapa, né? Sempre estimulando os alunos a participar das discussões que a gente realiza em aula, a realizar as tarefas propostas. Para os alunos que estão ainda nas aulas, assistindo às aulas de forma remota, prestar sempre atenção no horário que a aula começa, então ter sempre pontualidade, né, para entrar nas lives, prestar muita atenção também na hora da chamada, para não ficar com falta. Lembrar sempre de esclarecer as dúvidas, se não for durante a live, escrever através do chat do Moodle, então usar esse canal de comunicação que a gente tem. Acompanhar também via Moodle, né, as mensagens que a gente vai enviando para os alunos, não perder ali a data de entrega de tarefa, isso sempre vai aparecer também no calendário do Moodle, tá? Bom, caso o aluno tenha ficado de recuperação, ele também, assim como, né, aconteceu na primeira etapa, por ser uma disciplina que a gente não tem prova, então ele não tem uma avaliação para responder, mas ele tem um trabalho. Esse trabalho fica disponível lá no Moodle, ele vai ser disponibilizado lá no Moodle, o roteiro do trabalho, e a entrega do trabalho também será feita pelo Moodle através de uma tarefa que vai ser postada, também será postada lá no Moodle. Prestar atenção na data de entrega até o dia 22 de setembro. Bom, e por último, né, caso vocês tenham alguma dúvida e não possam participar da reunião de pais de forma presencial, vocês podem mandar essa dúvida via formulário do Google, assim como foi feito na primeira etapa. Só é importante lembrar que esta dúvida ela não será respondida de forma imediata, porque todos os professores estão na reunião presencial. Nos próximos dias, as orientadoras elas vão encaminhando as dúvidas para os professores, todos os professores vão responder, e aí vocês vão recebendo o esclarecimento através do e-mail, tá? Caso vocês também considerem necessário um atendimento pelo Meet, nós também estamos à disposição para isso, e aí é só agendar um horário com a orientadora educacional.
Eu quero aproveitar, então, para agradecer pela confiança, pela parceria durante toda esta segunda etapa. Espero que, assim, nós seguiremos durante a terceira etapa. Eu estou à disposição caso vocês tenham alguma dúvida. Um grande abraço e até mais!